tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje, dia 25 de julho de 2015, é um sábado. O verbete é de número 3.459, ele tem 6 páginas, 47 logias e 17 máximos. O tema, identificação do trafor, e foi elaborado, segundo a especialidade, conscienciometrologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Tatiana Lopes. Tatiana Lopes, ela é graduada em biblioteconomia, pós-graduada em gestão pública, brasileira natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente da Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde maio de 2014. A identificação do trafor é a busca técnica ou a sinalização do caráter exato e minucioso dos traços força, que são os trafores, ou predicados da consciência, intra ou extrafísica, de acordo com os autodesempenhos evolutivos apresentados, a escala evolutiva das consciências e as folhas de avaliação do conscienciograma. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do traforismo, o holopensene pessoal da autopesquisologia, os prioropensenes, a prioropensenidade, o holopensene traforístico favorecendo a expressão das genialidades pessoais. Na fatologia, o levantamento autocrítico das potencialidades pessoais, a discriminação teática das categorias de trafores manifestados na cotidianidade, o reconhecimento íntimo dos autopredicados, a aptidão desenvolvida pela consciência em retrovidas ou em períodos de intermissão, manifestando-se espontânea e naturalmente na ressoma intrafísica atual. A listagem minuciosa dos próprios talentos, habilidades e competências. O livro conscienciograma auxiliando na identificação de trafores teóricos e práticos. O programa autoconscienciométrico da Associação Internacional de Conscienciometrologia Interassistencial, que é a CONSCIUS. A identificação das diretrizes da autoproexis, balizando o emprego lúcido dos megatrafores pessoais. As singularidades traforistas. O ato de ignorar os autotrafores gerando omissões deficitárias reiteradas, os trafores identificados ainda ociosos, os dados da autopesquisa esquecidos na gaveta, a banalização dos talentos pessoais, a arrogância de não compartilhar os frutos dos talentos pessoais, a genialidade maior de saber identificar e empregar teaticamente os trafores, a inserção dos autotrafores identificados no conjunto de hábitos e rotinas pessoais, ampliando o alto rendimento evolutivo, o saldo da ficha evolutiva pessoal, que é a FEP, transparecendo nos interesses pessoais e na autotraforologia. A gente chama a atenção que a fatologia tem 33 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. A gente só leu parte aí da fatologia, a gente considera importante, né, esmiuçar mais, assim, com mais detalhe, a fatologia. Na parafatologia, a medida intraconsciencial traforística, fundamentada no próprio acervo casuístico e paracasuístico. A autovivência do estado vibracional profilático, facilitando a identificação dos trafores parapsíquicos, a identificação dos paratrafores, a abordagem predominantemente traforista dos amparadores, o auxílio dos amparadores na identificação dos talentos pessoais, as inferências lógicas sobre o patrimônio multiexistencial através da expressividade atual, a identificação do trafor predispondo o restabelecimento do rapport com a paraprocedência homeostática, a admissão nos cursos intermissivos pré-ressomáticos, tendo por base os megatrafores e tendências pessoais,
a paraespecialização intermissiva, tendo por base os autotrafores burilados em múltiplas existências. A gente chama também atenção na argumentologia do parágrafo levantamento, que, de acordo com a conscienciometrologia, a verbetógrafa enumera 11 indicadores auxiliando na identificação dos trafores pessoais mais desenvolvidos. Essa listagem é bem importante para a gente identificar os nossos trafores. Na remissiologia, nós destacamos autocientificidade, binômio autoconscienciometrologia-autopesquisologia, bitraforologia, megaconvergência intraconsciencial, teto da autocompetência e trafor onipresente. O exemplarismo decorrente da utilização evolutiva dos autotrafores identificados evidencia o nível de autocoerência da consciência intermissivista atilada quanto aos paradeveres pessoais. Você já identificou os trafores pessoais visando a aplicação a favor de todos? Quais os resultados evolutivos auridos até o momento? Na bibliografia específica, a autora contribui com 5 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela a equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Técnica, aptidão, talentos, sinalização, facilidades. Diagnóstico, habilidades, desenvoltura, autopesquisa, competências. Holomemória, autocoerência, predisposições, autossatisfação, espontaneidade. Reconhecimento, paraespecialização, conscienciometrologia, parageneticologia e traforologia. Nós queremos saber de você os bastidores desse verbete. É a nossa pergunta clássica, né? O que te levou a fazer esse verbete? E quais foram os bastidores, assim, se durante a elaboração do verbete, se caíram outras fichas ainda não pensadas, se arrumou alguma apensenidade de alguma maneira? Como é que foi? Conta pra gente. Boa tarde a todos. E aí agradecer aí a toda a equipe, né, por mais essa oportunidade de estar aqui defendendo as nossas ideias. Então, assim, isso aqui é um privilégio evolutivo estar aqui de novo defendendo o verbete. Nós que te agradecemos, viu? É um privilégio a gente debater esse tema com você. Em 2013, eu fiz 36 anos, e aí eu comecei essa historinha do verbete. Aí eu fui fazer um balanço de como que tinha sido a minha fase preparatória da ProEx, né? Eu estava entrando teoricamente na fase executiva. Eu falei, não, agora vamos então fazer um balanço da fase preparatória e começar a ver assim, tá, se eu estou na fase executiva, eu tenho que começar a executar alguma coisa, né, mais séria. E uma das técnicas que eu utilizei para fazer esse balanço foi verificar o que eu recebi. Né? Então, fazer lá o levantamento dos aportes, e fazendo esse levantamento dos aportes, eu consegui chegar em alguns trafores. E eu vi que esses trafores, e aí eu comecei a fazer o balanço. O que eu tinha recebido nessa vida e o que eu tinha retribuído. E a retribuição ainda estava muito baixa. Então, eu falei, não, vou ter que dar um jeito nisso. E uma das técnicas que eu utilizei foi justamente pegar aqueles trafores que eu verifiquei a partir dos aportes, porque assim, você não vai receber uma coisa que você não tem condições de utilizar. Então, se você recebeu determinados aportes, eles são um indicativo muito forte de quais trafores você tem. E aí eu comecei a criar um plano assim para aplicar aqueles trafores no dia a dia. E eu consegui bastante resultados fazendo isso. Aí eu coloquei no verbete quais as técnicas que eu utilizei para identificar esses trafores, né? E aí eu entremeado aqui no meio, vocês vão ver também muito sobre a aplicação desses trafores, porque também não adianta você identificar e eles ficarem lá ociosos, né? Agora, conta pra gente, se você tiver assim na memória, um exemplo de uma correlação que você tenha feito com o aporte que você recebeu e a identificação do trafor correspondente. Tá. Eu verifiquei assim que a maior parte dos aportes que eu tinha recebido era na área da intelectualidade. Eu nasci numa família muito simples, né?
Meus pais são semi-analfabetos e eu tive uma educação primorosa. Primorosa em escola pública, o que no Brasil não é muito comum. Mas eu estudei em excelentes escolas, eu estudei em Uberaba, Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que, pelo menos na minha época, né, que eu estudei, investia bastante na educação. E eu tive uma educação primorosa, desde o primário até a universidade, até a pós-graduação. Eu só fiz em escola pública. Eu também. Entendeu? Quer dizer, no ginásio não, porque na minha escola, na minha cidade não tinha. Mas... Do primário até a pós-graduação, eu estudei em escola pública, só que escolas públicas de excelência. Excelente. Então, eu tive uma excelente educação. No ensino, no final do ensino fundamental, né, lá da sexta ao nono ano, eu tive excelentes professores de português, até conversando com outros professores de português para tentar entender se realmente era uma percepção minha, que eles eram fora de série. Então, eu fui conversar com outros professores para saber se realmente a técnica que eles usavam de ensino era acima da média. Eles falaram, não, realmente isso é muito acima da média, não é o normal, é dos professores. Então, eu vi assim que na minha cidade também tem até hoje, né, uma excelente biblioteca, uma biblioteca fora de série, inclusive com um acervo de livros de parapsiquismo muito extenso e muito de qualidade. Então, assim, foram muitos aportes na área da intelectualidade. E aí eu vi que um dos trafores que eu tinha mais manifestos assim era justamente a intelectualidade, que eu manifestava desde criança. Assim, desde criança eu sempre gostei de aprender, sempre gostei de estudar. E eu vi assim, como que eu poderia utilizar, então já que aparentemente é a intelectualidade, como que eu vou usar a intelectualidade para ajudar as pessoas? Aí eu comecei a investir na escrita, que eu falei, uma forma de eu ajudar os outros através da intelectualidade é escrevendo. Então, uma das minhas primeiras atitudes foi me inscrever lá no programa de verbetografia, né? E começar a escrever verbete. Aí, desde então, eu não parei mais de escrever verbetes, foi no segundo semestre de 2013, e aí eu fui escrevendo um verbete atrás do outro. Já tem um livro também que está pronto aí, né, quase na boca do forno para ser publicado. Então, assim, eu comecei a investir maciçamente no processo de escrita, que era para valer aí os aportes que eu tinha recebido. E esse trafor da intelectualidade, eu vejo que a minha ProEx está muito fundamentada nessa linha da produção intelectual. Ai, que ótimo. Vamos, então, passar aqui para as primeiras perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Tatiana, Estrangeirismologia, página 1, segunda linha. Como podemos aprofundar a nossa pesquisa no savoir-faire multiexistencial ao longo da nossa linha do tempo? Se você hoje tem algum trafor desenvolvido, é porque você fez muito aquilo. Então, assim, por exemplo, a intelectualidade. Se a pessoa hoje é intelectual, muito provavelmente ela passou vidas e mais vidas, muitas vidas, trabalhando com a intelectualidade. Então, assim, seja qual for o trafor que a pessoa tem, ela desenvolveu aquilo na prática, né? O savoir-faire é o saber fazer. Então, assim, é fazendo que a gente desenvolve os trafores. E esses trafores que a gente traz agora não é da ressoma atual. Eles foram burilados ao longo de muitas vidas. Por isso que a gente tem que dar valor. Porque assim, são muitas vidas, assim, milênios, que a gente passou por muita coisa para chegar hoje e ter aquele trafor desenvolvido. Em Fatologia, página 1, penúltima linha. Como podemos reverter a falta de novas oportunidades de autoexpressão, impedindo o afloramento de trafores inexplorados nesta existência? Estes trafores poderão ficar inativos durante toda uma vida intrafísica se não houver estímulos para o seu reavivamento? Aqui tem essa possibilidade, mas aí se aquilo não foi estimulado, muitas vezes é porque não é a prioridade. Então, por exemplo, a pessoa tem lá um talento artístico, ela é intermissivista e muitas vezes nessa vida não é prioridade ela mexer com nada relacionado à arte. Então, não vão haver estímulos, não vai haver aportes naquela área para ela até não se desviar, né? Dependendo do caso ali.
a pessoa, em outras vidas, acabou se desviando do propósito dela justamente por se envolver em alguma coisa que tinha um talento ali por trás, mas que não era prioritário. Mas no caso aqui, o mais importante que eu vejo é a pessoa se colocar em situações em que ela se coloque à prova. Então, assim, a pessoa tem um talento, mas ela não se expõe, ela não coloca aquilo à prova. Então, a pessoa sabe, por exemplo, que tem facilidade para escrever, mas nunca escreveu nada dentro da conscienciologia. Então, a pessoa não se coloca em situações em que ela tenha condições de medir o nível do talento dela. Então, assim, aqui eu coloquei mais nesse sentido. A própria pessoa não se colocar em novas oportunidades de expressão para ela testar os talentos dela. Então, para eu verificar, por exemplo, quais são meus talentos parapsíquicos, eu vou ter que lá trabalhar com as energias para descobrir quais são esses talentos. Se a pessoa nunca se coloca à prova nas situações, ela nunca vai descobrir quais são esses talentos. É porque tem aquela condição, né, que o corpo já vem maceteado para não deixar aflorar determinados trafores que você tem que não são prioritários para essa vida humana. Uhum. Não é? Então é bem complexo isso, né? Tem por exemplo... A prioridade que você falou, por isso que eu fiz questão na hora que a gente foi ler aqui, ressaltar a pensionologia, eu fiz questão de ler os prioropensenes, a prioropensenidade, que é fundamental, assim, não se pode falar de trafor sem falar de prioridade. Né? Porque assim, não necessariamente um trafor que você tenha, ele tenha que ser utilizado nessa vida. Então a pessoa tem lá um super talento para cozinha. Mas nessa vida, é prioritário ela alimentar o gastrosoma dos outros? Às vezes não. Às vezes aquilo vai ser uma perda de tempo. Mas ela tem aquele talento. Né? Aqui a gente está dando enfoque naqueles talentos que são evolutivos, né? Que vão trazer, primeiro, vão impulsionar a evolução da própria pessoa e, segundo, vão ajudar a assistir outras pessoas, que eu acho mais séria ainda. Essa pergunta aqui tem tudo a ver com essa conversa nossa aqui agora, então é bem apropriado ler. Professora Tatiana, tenho habilidades inatas para a arte, desenho, pintura e escultura, e para a ciência em geral, matemática, física, biologia. Mas não consigo identificar um conjunto determinístico que una áreas tão distintas. Com isso, tento me orientar para uma dessas áreas, mas não consigo me desfazer da outra. Polivalência é um problema, às vezes. Uhum. Como posso identificar meu trafor exato para que o mesmo receba a devida consideração e dedicação? Tá. Primeiro que a gente não tem só um trafor, né? A gente tem vários. E o que faz a singularidade da gente é justamente o casamento, a convergência desses trafores. Porque assim, mesmo que eu tenha o mesmo trafor que a Rosa, mas o meu jeito de usar aquele trafor vai ser diferente, porque eu tenho outros trafores casados com aquele que a Rosa não tem, que ela tem outros, né? Então, cada pessoa vai ser singular por causa dos trafores que ela tem que são combinados. Então, no caso, por exemplo, você, eu também tenho vamos dizer assim, um pezinho na arte. Nessa vida eu não cheguei a fazer nada dentro da área artística, mas eu gosto muito de arte, tenho vamos dizer, um gosto artístico. E o que eu vejo que me ajudou esse gosto artístico é a questão da estética, que eu uso na escrita, por exemplo. A questão da criatividade. Então, assim, a arte ajuda muita gente nisso. A questão da imagística, da criatividade, da inventividade, da heurística, vai ajudar a gente na cientificidade. A arte casada com a cientificidade é excelente, porque a gente vai criar. O que eu acho que vale a pena chamar a atenção é assim, a gente tem determinados trafores, a gente é intermissivista. Como a gente vai usar aqueles talentos para fazer assistência dentro vamos dizer assim, dentro da ProEx, não necessariamente dentro de uma profissão. Então, assim, a gente ter esse foco mais relacionado do uso das nossas capacidades para a ProEx do que para a profissão necessariamente. A profissão é um complemento disso tudo, é um meio, mas não é o fim. Né? Na nossa ProEx, a gente não veio para ser um profissional. A gente veio para cumprir uma ProEx que tem que abarcar principalmente a questão assistencial, né? Os frutos assistenciais que a gente vai deixar para as pessoas a partir desses trafores. Então, eu queria sugerir para ele ler o verbete Louçania Estilística, que eu acho muito interessante, porque, na minha opinião, é essa ligação. Uhum. Entendeu? Que ele dá uma qualidade, tá vendo? É a característica ou condição
da locução do estilo grafopensênico. É assim, o máximo de sutileza, de arte, mas é uma arte intelectual, uma arte mental somática. Um dos motivos que eu adoro escrever verbete, até escrevi um verbete verbetografofilia, é porque aqui me permite manifestar essa criatividade e essa estilística, né? O verbete permite isso. Então a gente aproveita, convida todos que têm essa, né, essa habilidade aí, que quer fazer um estilo mais apurado, né? Porque realmente, se ele gosta de matemática, a verbetografia, ela une de fato a arte, o estilo com o raciocínio lógico-matemático, né? Porque tem várias sessões que exigem da pessoa esse raciocínio lógico-matemático, que não tem nada a ver especificamente com a ciência, com a especialidade matemática, né? É o raciocínio de comparação, semelhança e diferença, e que é um raciocínio lógico assim, muito interessante de fazer, e é muito interessante como é que se combina as duas coisas, né? Então, assim, gente, estão todos convidados. Quem mora aqui em Foz do Iguaçu, a gente vai começar um semipresencial no dia 18, e quem mora fora de Foz do Iguaçu, a gente vai começar um EAD no dia 6 agora de agosto. Então, é só entrar em contato com a recepção do CAEC, certo? Vamos lá, fica a Tatiana, você colocou aí o trafor da pessoa, que ela tem um trafor, eu chamei de trafor ocluso. Ele está ali, mas a pessoa não coloca. Como é que se explica isso? Seria um acovardamento, seria um mecanismo de defesa do ego, ou seria uma falta de prioridade às vezes também? Eu vejo que é isso tudo, né? A pessoa nunca se colocou à prova, então assim, ela até vê que ela tem uma tendência para aquilo, né? Para aquele talento. Mas ela nunca colocou aquilo à prova, então ela não tem certeza se ela é, ou quanto ela é boa naquilo, né? Tem lá o verbete da Adriana Lopes, que é o teto da autocompetência. Como a pessoa nunca se colocou à prova, ela não sabe qual que é a magnitude daquele talento dela, né? E porque assim, é importante a gente identificar os trafores e a gente fazer uma escala. Quais são os trafores mais desenvolvidos e os menos, que às vezes é um traforzinho, né? E às vezes você tem um mega trafor ali que é o que te impulsiona. E eu vejo que a Proex ela está assentada em cima justamente desses mega trafores. E a pessoa veio aqui justamente para exemplificar isso, ou seja, para ajudar outras pessoas a desenvolver aquele trafor. Se ela chega aqui e não faz nada com aquele talento dela, ela está desperdiçando milênios que ela vem burilando aquele talento. Quer dizer, ela levou milênios para fazer aquilo, se programou lá no curso intermissivo, chega aqui, ganha os aportes para poder impulsionar aquele talento e chega aqui e não faz nada. Então, assim, é um total desperdício, né? Não, e ela está lesando muito mais a ela própria. Com porque certeza. ela que construiu primeiro ela, ela, né? Do que aos outros, propriamente dito. Tatiana, parabéns, viu? Muito bom teu verbete. Tem uma curiosidade minha. Você identificou algum trafor durante a escrita desse verbete? Ai, que pergunta difícil. Olha, não identifiquei um trafor. O que eu verifiquei é o seguinte, que é difícil falar de trafor, que é difícil escrever sobre trafor. Eu tenho outros verbetes, vou fazer propaganda já. No próximo domingo, dia 2, eu vou defender um verbete inteligência resolutiva, que era um trafor que meu duplista me falava que eu tinha, mas aquela coisa, né? Às vezes é tão natural da sua manifestação que você não vê aquilo como trafor. E aí eu fui fazer então vamos fazer um verbete sobre o assunto, vamos estudar o assunto. E eu vi a dificuldade que é estudar trafor, porque a gente não tem muito vocabulário para dar nome para talento. A gente tem muito vocabulário para trafar, né? Trafar a gente sabe falar, né, de cor e salteada. Agora, trafor não é fácil, gente. Pelo menos assim, essa é a minha experiência. Eu fui escrever, por exemplo, esse verbete inteligência resolutiva, foi difícil, não foi fácil. Esse daqui foi um pouquinho mais fácil, porque ele é sobre a identificação. Isso, é um para... Né? É uma meta-análise meta sobre o trafor. Mas na hora de você falar sobre o trafor, quais são as características, então, de uma pessoa que tem essa inteligência resolutiva? Foi muito difícil de escrever o verbete. Eu não imaginei que fosse tanto, né? Ainda mais assim, que supostamente eu tinha esse trafor, então como é que é isso?
Então, assim, escrevendo o verbete, não identifiquei nenhum trafó, Mas eu vi essa dificuldade. Eu acabei de identificar, autocrítica. Autocrítica, pode ser, então. Não é? Um mega trafó. Eu tenho uma outra pergunta, que é o seguinte: de quanto em quanto tempo você faz uma lista nova de identificação dos seus trafores? Ai, você está me pegando hoje. Não faço assim. Eu vou revisando. Eu vou revisando os trafores. Hoje eu estou numa fase assim. Primeiro eu tive essa fase lá em 2013, que é de identificar os trafores. Aí eu comecei a aplicar, né? Falei, então passei o ano de 2014 aplicando ali os trafores, fiz uma reorganização na minha agenda, até mudei de área no trabalho para eu aplicar mais os meus trafores. Eu conto isso, fazer propaganda também. Eu conto todo esse programa que eu fiz de aplicação dos trafores num artigo que eu vou apresentar no Congresso Internacional de Proexologia, que vai ter em setembro, dia 12 e dia 13. Lá eu vou apresentar um trabalho sobre isso, sobre esse programa que eu fiz para aplicar esses trafores. Então, assim, eu estou mais na fase de aplicação do que identificação de novos trafores. E como eu fiz esse programa de autoconscienciométrico da Conscius, o que está havendo é um ajuste desses trafores. Então, assim, eu já sei que eu tenho esses trafores, mas qual que é a manifestação deles? Como que eles se casam? Qual que é a intensidade? Qual que é o mais desenvolvido? Qual que é o menos? Então, assim, está mais numa... Eu ainda estou na fase da identificação, eu acho, ou do burilamento dessa autopesquisa, e não na identificação de novos trafores. Tati, dentro disso que ela falou, né, que a Isabela falou, eu fiquei com uma dúvida, que assim, às vezes a gente faz lá os cursos da Conscius e a gente chega num gráfico das respostas finais do conscienciograma, né? E às vezes a gente se olha naquele gráfico e não reconhece, porque surgem trafores ali que a pessoa nunca viu antes, né? Ou, sei lá, não tinha juntado as pontas. Então, você recomendaria que a pessoa busque evidências desses trafores primeiro e aplicar mais, desenvolver mais esses trafores? Eu vejo que primeiro a pessoa verificar assim, na história da vida dela, o que confirma que ela tem realmente aqueles trafores, quais são os fatos, e deixa isso por escrito. Então, assim, por exemplo, uma das técnicas é ver lá os aportes que a pessoa recebeu, porque se ela tem aquele trafor, ela recebeu o aporte para poder usar aquele trafor, ou para, vamos dizer assim, para impulsionar aquele trafor. É como se fosse um lembrete que é para você usar aquilo, né? O aporte você recebe justamente para aquilo vir à tona e você poder manifestar e já começar, vamos dizer, qualificar aquele trafor desde a infância, né? Principalmente prestar atenção na fase preparatória da ProEx, que é ali onde a gente recebe mais aportes. Então, ver os fatos. Quais são os fatos que confirmam que você tem aqueles trafores? E outra coisa, quais são as realizações, os produtos que você tem, que você já fez utilizando aquele trafor? E aí, se você identificar, não, realmente eu tenho esse trafor, né? Você assumir isso para você mesmo, eu tenho esse trafor. Começar a colocar atividades no dia a dia, tem que ser no dia a dia mesmo, cotidiano, diariamente, se possível. Atividades em que você obrigatoriamente vai usar aqueles trafores. Mas e no caso de a pessoa não encontrar muito isso no histórico de vida? Quando a pessoa é jovem, por exemplo, você está com 26? 26, sim. Então, 26 anos, às vezes aquilo ainda está meio nebuloso, assim, a personalidade da gente ainda não está totalmente formada. Depois dos 30, começam as coisas ficarem mais claras. Então, assim, a fase que vocês estão agora, né, essa fase dos 26, ainda está formando a personalidade, as coisas ainda não estão claras. Mas muito dos trafor, quando o trafor é muito evidente, ele normalmente aparece desde a infância. Assim. Eu queria que você comentasse também esse item, a ansiedade provocada pelos talentos ignorados desperdiçados. Uhum. Isso daí é um dos efeitos que eu vi em mim, era essa ansiedade. Assim, eu sentia que eu tinha determinados trafores, mas como eu não estava usando, gerava aquela ansiedade, assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou atrasada, eu preciso produzir. Então, assim, aquilo fica martelando na sua cabeça, né? Você fica sentindo aquela agonia.
Enquanto a pessoa não começa a colocar aqueles trafores em prática, a tendência é ela ficar mais ansiosa. Então, assim, a ansiedade ela é mais um efeito disso, né? Ela não é a causa. Professora Tatiana, ciclologia, página 3, segunda linha. O ciclo trafores entrosados, catálise produtiva, autoexpectativas superadas. Solicito aprofundamento. Tá. O ciclo trafores entrosados, né? Então, a gente falou, a pessoa vai identificar lá alguns trafores que ela tem e ela vai casar esses trafores, ou seja, ela vai ver assim, quais trafores eu posso utilizar em conjunto. E isso, se ela começa a aplicar isso no dia a dia, esses trafores entrosados, né, esses trafores casados, ela começa a ter uma catálise produtiva. Ou seja, isso impulsiona a produtividade dela, amplia a produtividade dela. E as autoexpectativas superadas. Então, quando você começa a fazer isso, você fala, não, eu acho que eu vou ter alguns resultados. Mas muitas vezes o resultado é muito melhor do que o que a gente espera. Se a gente consegue entrosar esses trafores, usar eles no dia a dia, muitas vezes a produtividade da gente é muito maior do que a gente espera. Se aquilo realmente for um trafor, né? Só um adendo. Essa é uma, vamos dizer assim, um indicador também. Tem aquela técnica que o professor Valdo ensinava dos 6 meses. Então, a pessoa identificou lá determinados trafores. Ela começou a aplicar eles no dia a dia. Depois de 6 meses aplicando aqueles trafores diariamente, tem que ter havido alguma produtividade, aumento da produtividade, uma catálise. Se não houve, ou aquilo não é trafor, ela acha que era um trafor, mas não é, ou ela não está aplicando no dia a dia. Então, assim, tem que ter algum... Em 6 meses tem que ter resultado. Tem que ter algum resultado mais positivo. Tatiana, eu estou lembrando aqui de um trafor do verbete, que é o trafor enganador, né? É um trafor de assediador, né? Então, como é que a pessoa pode refinar? Por exemplo, ela tem um estrionismo, ela é estriônica, mas aquele trafor de estrionismo é totalmente assediado. Como é que você tem uma técnica para te ajudar a destrinchar aquele trafor e fazer daquilo realmente um trunfo e não uma coisa que jogue contra a consciência? Então, dentro desse exemplo que você deu, estrionismo em si, eu não vejo que é um trafor. A pessoa usar o estrionismo com cosmoética, dentro de um contexto, com discernimento, eu acho que é trafor. Mas o estrionismo em si não é um trafor, né? Se fosse assim, todos esses atores aí seriam evoluídos. E não é assim que a gente vê. Aí né? tem que ver, a habilidade em si, ela pode não do estrionismo, ela né? pode ser neutra. É. O que você faz com ele, porque, por exemplo, a determinação e organização, sempre a gente ouve falar. Por exemplo, o serial killer tem determinação e superorganização. Então, ela em si mesmo, ela é neutra. Agora, você usar aquilo para o desenvolvimento, como você diz, para fazer a escrita, o livro, artigo, verbete, aí já se torna... Qualifica, né? A qualificação do trafor. Mas agora, por exemplo, tem a assistência. A assistência já é, ela em si... Ela em si já é um trafor. Já é um trafor. Né? O discernimento. Mas, o discernimento, né? Mesmo assim, o discernimento em si é positivo, mas ainda tem níveis de discernimento que você pode usar para o pior, né? Sim. Ao invés de você decidir pelo melhor, porque discernimento é distinguir o bom do ruim. Ao invés de você distingue. Mas então, ao invés de optar pelo melhor, opta pelo pior. Então, ou seja, o ser humano pode estragar, né, todas as premissas do cosmos, né? Agora, dentro do contexto aí do trafor enganador, é aquele trafor, às vezes mini trafor, né, que a pessoa apresenta, mas ela está dentro de um contexto tão patológico, ela é tão patológica, às vezes um mega assediador, que aquilo é só um disfarce, né? Aquele não é um trafor de verdade, ele é só um disfarce, assim, né? É o falso santo, né? Por exemplo. Eu posso tirar uma... Eu não sei a diferença de trafor e autotrafor. Não, a diferença do trafor para o autotrafor é que trafor é o no geral, né? Pode ser o meu ou o seu, ou da outra pessoa. O auto ou o hétero. Entendeu? Tá. O trafor é o traço em si. Agora, o autotrafor é os meus traços pessoais. Quando você coloca o auto, você está falando dos seus trafores.
Quando eu falo de trafora, eu estou falando dos traços fortes no geral. Ah, tá, ok. Por exemplo, discernimento é um trafor, né? Você tem discernimento? Se você tem, o discernimento é um autotrafor seu. Não é mais ou menos forma, é a localização. É localização. Localização, é para você, exatamente. você informar que aquilo você tem É e o aquilo meu. você não tem. É isso. Você está falando de um modo geral, né? Arranja um outro trafora aí. Lucidez. Lucidez. Aí você fala, vou estudar vários trafores. Lucidez, determinismo, discernimento, assistência. Aí desses, então você está estudando trafores. Agora eu vou ver os meus autotrafores, quais são desses que eu tenho. Então não é modo só de falar, é localizar, quer dizer, está num corpo no universo de trafores e eu vou localizar aqueles que são meus. Ok. Ou que eu tenho, né? Obrigada. A verbetógrafa, fatologia, página 2, final da 10ª linha de baixo para cima. Poderia elucidar a identificação e aplicação teática dos autotrafores, vacinando a contra a inveja e a competitividade? Isso daí é ótimo, né? Porque, assim, se a pessoa realmente aplica os trafores dela, ela sabe o trabalho que isso dá, ela sabe, assim, também a responsabilidade que aparece, né, quando você começa realmente a aplicar os trafores. E aí você não tem mais necessidade de ficar com inveja do outro, porque você sabe que o outro também, se ele tem aquele trafora, ele está fazendo um esforço. Né? Você tem noção do esforço que é aplicar aquele trafora. Então não tem por que você ficar competindo com a outra pessoa e também não tem por que você ficar com inveja do outro, né? Porque você sabe o trabalho que dá aquilo. Eu acho que tem muita coisa que se tem inveja que é porque você ainda não se deu ao direito de experimentar aquilo, porque depois você vai ver que tem aquilo também. Sim. Não, e assim, aí a gente começa a identificar singularidades. Então, assim, você tem determinados trafores que, casados, fazem você se manifestar de determinada forma. O outro tem outros trafores que são diferentes dos seus e que juntos eles vão também se manifestar de maneira diferente. Se você começa a ficar conosco, se você faz a autopesquisa, você começa a ter clareza dessas singularidades, você começa a valorizar tanto os seus trafores quanto os trafores dos outros. A importância da variabilidade, né? Já pensou se todos nós fôssemos iguaizinhos? Que coisa horrorosa. Ia ser muito chato, né? Não, seria horrível, né? Chatérrimo, assim. Vamos lá. A verbetógrafa, estrangeirismologia, página 1. Terceira linha. O que é o traforium e onde fica? Dentro de você, né? É o laboratório, né, para a pessoa identificar os trafores. Como que a pessoa faz isso? Aí tem lá na argumentologia, né, uma listinha de 11 indicadores que ela pode fazer, que ela pode utilizar para identificar esses trafores. Aí você vai escolher onde que você quer fazer essa autopesquisa. Você quer fazer num laboratório de autopesquisa? Você quer fazer na sua casa? Né? Então, trabalha lá as energias e começa a fazer um exercício de identificação dos próprios trafores. Em Fatologia, página 2, sexta linha. Como funciona o mecanismo de ansiedade provocada pelos talentos ignorados desperdiçados? Isso daí eu vejo que é um dos gatilhos aí dessa ansiedade, é justamente a pessoa tem noção de que ela tem determinados trafores, que muitas vezes ela ainda não identificou, ela sabe que ela tem uma responsabilidade de aplicar aqueles trafores em favor dela mesma e dos outros, ou seja, gerar produtos que possam ser consumidos por outras pessoas interassistencialmente, mas ela não faz. E isso vai gerar uma ansiedade danada, né? Em Fatologia, página 2, nona linha, poderia aprofundar o medo da autoexposição, gerando a resistência à identificação dos próprios talentos? Se a pessoa tem medo de se expor, né? Então, se ela não quer dar aula de conscienciologia, não quer ser voluntária, tudo isso é autoexposição, né? Ser professor de conscienciologia, vem aqui defender um verbete, isso tudo vai gerar autoexposição, ou seja, todo mundo vai ver tanto os trafores que a gente tem quanto os trafares, as nossas limitações.
E esse medo de se expor também não vai deixar com que você identifique esses trafores, né? Não vai deixar que você veja no que você é bom. Então, assim, se permitir vivenciar situações em que você tenha condições de identificar esses trafores. Eu vou contar assim, uma das devolutivas que a gente sempre tem dos verbetógrafos que vêm aqui e falam e fazem, né, a sua primeira, assim, vários, não foi um ou dois, foram vários, que chegam e dizem assim, olha, aconteceu alguma coisa comigo, porque eu não abri a boca, nem em mini-tertúlia quando tinha as mini-tertúlias, nem nas tertúlias. Depois que eu defendi o meu verbete, eu comecei a perguntar e naturalmente. E eu me lembro do professor Valdo falando, e depois, essa semana, eu vi numa ortopensada, ele escreveu isso, que defender o verbete, ou seja, não é só pelo verbete, é por enfrentar esse momento aqui, que é extremamente bem amparado e que tem uma mudança na vida da pessoa, que ele chama de desassédio evolutivo, ele não chama de desassédio mental somático. É claro que o evolutivo mexe com o mental soma, mas a gente tem o hábito de falar desassédio mental somático quando mexe só com a escrita, com a intelectualidade, né? E ele dizia que não, que ele observava, que ele daqui durante muitas experiências, né? Ele conseguiu observar que a pessoa, quando defendia o verbete, ela mudava a postura dela diante da vida, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Então, é uma sugestão, né, para quem ainda está com essa questão aí de medo de autoexposição, até porque a gente tem várias maneiras a gente tem treinamento para a pessoa que quer, né? Eu acho que é um bom desafio. E vai mexer com a vida dela por inteiro, não é só porque fez um verbete, né? Vai fazer outro. Não, mexe com a postura dela diante da vida. Foi o que eu percebi em mim, Rosa. Eu mudei assim, minha postura, principalmente posicionamento. Entendeu? Eu fiquei muito mais posicionada, assim, de expor as minhas ideias. Acabou aquele medo que eu tinha de falar em público, de falar o que pensa. Entendeu? Foi uma desrepressão mental somática, no meu caso. É impressionante. E evolutiva, é impressionante. Não, porque se desreprime o mental soma, desreprime a vida, né? É impressionante. Eu também quero colocar um relato. Eu defendi meu verbete tem 2 meses e eu vejo de lá para cá a forma como eu me coloco aqui, né, me expondo, de colocar as palavras, anteceder elas antes de ficar falando qualquer coisa, sabe? Pensar antes. É isso? Eu penso antes, analiso se tem realmente conteúdo, se eu vou me assistir ou assistir os outros na minha fala, sabe? E na minha vida, então, nem se fala. Mudou muito. Então, eu indico, faça o curso e escreva um verbete, né? Facilita bastante. Daqui a pouco a gente vai fazer outra divulgação, aí a gente vai usar o seu argumento. Só levantar uma hipótese aí sobre isso, os relatos aí da Isabela, da Tatiana e da própria professora Rosa, é que será que nesse processo de defesa do verbete não há um processo de calibrar ou de ficar mais precisa a relação nossa com o amparador? Eu acho que tudo isso conta, né? Depois você fala a sua, mas eu acho que, sabe o que é? É a autodesmistificação. É o principal de tudo. A gente é muito mais, sabe, do que aquilo que a gente está muito reprimido nesse soma. Entendeu? Então, assim, os intermissivistas têm muita coisa para falar, tem muita coisa para exemplificar. Então, esse medo, eu estou dizendo de cadeirinha porque eu tinha medo. Para começar a fazer pergunta em tertúlia, eu tive que assinar um contrato com mais 2 pessoas, que todo dia a gente ia fazer uma pergunta. Eu já contei isso aqui várias vezes. Entendeu? Então, assim, não faz sentido, é uma contradição o intermissivista chegar aqui e ficar com medo de se expor. Porque tem muita coisa. Ele foi treinado no curso intermissivo para poder expor tudo, né? Ele ficou em câmera lá de reflexão. O curso intermissivo é para isso, é para tirar aquelas crateras lá do mental soma para poder você chegar aqui e se expor mais. Mas aí o corpo físico é uma condição bem restritiva mesmo. Mas essa é a paradidática, né? Quer dizer, a gente vem aqui
bem restringida para poder a gente conseguir sair disso. Aí, cada vida que a gente vem e consegue sair desse restringimento, as próximas vão sendo melhores, até que a gente consegue se livrar disso e virar sério, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se colocar na cadeira aí. A gente está falando aqui o verbete, porque eu acho que tem isso que você está falando. Aqui o campo é muito bem formado, não é só pela gente, é pelo tempo que o professor Valdo teve aqui, enfim. Mas eu penso que esse estilo essa chapa verbetográfica é uma paratecnologia que o professor Valdo, junto com os amparadores, né, conseguiu pensar para poder fazer a gente raciocinar. Ele sempre dizia que, por exemplo, algumas pessoas não têm paciência para ver quando o ponto é negrito, quando o ponto é itálico, quando a palavra é itálica, mas que é isso que vai fazer a gente aprimorar o nosso detalhismo para poder conseguir perceber as minúcias de por exemplo, uma assistência, de um parapsiquismo. Então, é isso que vai melhorar a gente, né? E assim, olha, você olha o estilo, a chapa, você vê nitidamente, ele obriga, aquela chapa obriga você a raciocinar. Então, assim, definição. Você tem o termo que você vai definir, tem o né, que é o verbo ser, tem o termo genérico, que é a classificação mais geral daquilo que você está definindo, e depois tem a particularização daquilo. Olha quanto raciocínio você tem ali. Aí depois tem a sinonímia, antonímia, aí depois vai para a fatologia, os fatos do dia a dia, depois a parafatologia, os parafatos. Então, assim, você tem que ficar, é um raciocínio classificatório. Semelhança, diferença e classificação. Gente, isso é a base da vida da gente. Né? Aí vai para detalhismo, sinergismo, quando é que duas coisas se encontram e aquilo potencializa. Interação, quando um tem relação com o outro, mas nem sempre potencializa. E aí você tem que raciocinar sobre tudo isso. Então, olha como é que você vai olhar o mundo de maneira diferente. Então, a sensação que dá, a sensação não, a apreensão que a gente tem disso, é que foi pensada, essa fórmula formal, foi pensada para fazer todos nós pensarmos, né, raciocinarmos, né? Não, e isso vai eclodir um monte de coisa na vida. A chapa do verbete também, eu vejo que ela está, pelo menos essa é a minha hipótese, né? Que no curso intermissivo a gente pensava assim, nessa forma mais reta, mais ortopensênica, mais retilínea. E o verbete, ele ajuda a gente a recuperar esses cons, essa forma de pensar lá do curso intermissivo. Mas o ideal é que a pessoa escreva vários verbetes, né? Não só. Eu percebi também um diferencial no amparo de função da escrita de verbete, né? Porque eu escrevo também artigo, escrevi o livro, e não é igual, gente. O amparo que tem para escrever verbete é outro. Ele é muito mais qualificado, muito mais potencializado. Tudo bem, Cláudio? Tatiana, na sindromologia, na terceira linha, está lá, a evitação do uso de lentes cor-de-rosa da síndrome de Poliana. Você poderia explicar por que você trouxe isso daqui na sindromologia? Porque a gente está falando de trafória, a síndrome da Poliana é aquela que a pessoa vê tudo bonito, né? Assim, como se não existisse trafaro, como se tudo fosse legal. Então, assim, para a pessoa, na hora que for identificar lá os trafores, tanto os dela quanto os dos outros, evitar esse uso de lentes cor-de-rosa, né? Porque assim, nem tudo são flores, igual o Cláudio trouxe lá o trafora enganador, né? Então, assim, às vezes a pessoa é um mega assediador, mas ela tem um mini trafora ali que faz ela enganar todo mundo. Então, por exemplo, um serial killer lá que ele é super charmoso. É um trafora, que ele tem um mini trafora, ele é charmoso. Mas com esse mini trafora, ele usa esse mini trafora para enganar todo mundo. A questão da camuflagem também. Entendeu? Então, assim, a pessoa, quando for avaliar tanto os trafores dela, quanto dos outros, evitar também deslumbramento. Viu que a pessoa tem um trafor e fica deslumbrada com aquilo, entendeu? Acha que é um rei, né? Nossa, essa pessoa é o máximo porque tem aquele trafor. Não, ela tem esse trafor, mas ela tem trafar também. Entendi. Ou a pessoa vai ficar se achando o máximo, lá, megalomaníaca, porque descobriu que tem um trafor. Não, é um trafor que eu vou usar para ajudar os outros, mas eu ainda tenho um monte de trafar aqui para resolver. Então, assim, a pessoa ter essa autocrítica, né? Sim. Tá, obrigado.
Então, o trafora, então, é uma ferramenta, um recurso. Ponto. Não, é um recurso, a gente não pode deixar de ver assim, que aquele trafor é meritório, porque a pessoa passou vidas e vidas desenvolvendo aquilo. Então, a gente tem que dar valor. Aquilo não é uma coisa qualquer. Né? A gente também, senão cai no outro lado, que é da banalização dos trafores. Ah, não, mas esse trafora aqui todo mundo tem. Né? Isso é tão fácil para mim, que isso é normal. Que, né? Então, assim, para a gente não banalizar, mas assim, também não supervalorizar, né? Ter a medida certa. Oi, Tati. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu queria perguntar em parafatologia, página 2, duas perguntas. Terceira e quarta linha de baixo para cima. A identificação do trafor predispondo o restabelecimento do rapport com a paraprocedência homeostática e a admissão nos cursos intermissivos pré-ressomáticos, tendo por base os megatrafores e tendências pessoais. Eu queria que você expandisse e explicasse para a gente. Tá. Esse daqui eu coloquei, esses dois, né, para a gente lembrar lá dos cursos intermissivos. Porque quando a pessoa é admitida no curso intermissivo, ela é admitida por causa dos trafores, não é por causa dos trafares, né? Então, assim, tem uma série de trafores que são identificados nos possíveis candidatos ao curso intermissivo. Até trouxe uma listinha aqui, né? Então, a pessoa que já tem uma predisposição assistencial, pessoa que já tem uma ficha evolutiva melhorzinha, já uns 51%, né? Se ela tem uma produtividade cosmoética aí na holobiografia, se ela tem uma aceitação pacífica da cosmoética, ou seja, são uma série de trafores que a pessoa precisa ter já desenvolvidos para que ela seja admitida no curso intermissivo. Porque eles não vão colocar uma pessoa lá, primeiro, que não vai saber aproveitar aquela oportunidade, e segundo, que vai ser um estupro evolutivo. A pessoa ainda não tem condições de lidar com aquilo tudo. Então, assim, quando a gente foi admitido no curso intermissivo, a gente foi admitido por esse trafor. E, ao mesmo tempo, a gente identificar o trafor aqui ajuda a gente a restabelecer esse rapport com a paraprocedência homeostática. Né? Eu vi isso na prática. Assim, algumas experiências extrafísicas que eu tive de visitar a paraprocedência, chegar lá e eles têm essa, vamos dizer assim, eles têm essa valorização do trafor, né? Que até na experiência que eu tive, era anunciado, igual aqui no tertuliário, né, se a gente recebe uma visita, a pessoa é anunciada, né, fulano de tal lugar, e lá nesse ambiente extrafísico que eu fui, eu era anunciada. Mas estão falando meu nome no alto-falante. Eu conhecida, né? Eu fiquei até meio tímida na hora. Nossa, estão falando... Aí a pessoa que estava me acompanhando falou, não, a gente fala, eles falam, quando a gente recebe alguma visita, eles falam no microfone, só que eles falaram um trafor junto, como se o sobrenome da pessoa fosse o trafor dela. Legal isso. Né? E eu achei aquilo muito interessante. Eu perguntei para ele, mas eles falaram outra palavra depois do meu nome, né? Porque eles falam o mega trafor da pessoa. Estou me lembrando, sabe de quê? Da noite de gala, que a gente tinha que colocar o nome e tinha que colocar um título que a gente quisesse. É verdade. Era como se fosse um trafor. O sir, né? Sir, madame, monsieur. Não é bem um trafor, mas é alguma coisa, alguma característica. É um título, né? E aí ele me falou, né, que todas as pessoas lá eram conhecidas pelo trafor. Então, o sobrenome da pessoa era o trafor. E eu achei aquilo muito interessante, porque assim, não é só a valorização do trafor, mas assim, a identidade da pessoa é pelo trafor. E eu vejo assim que esse rapport que eu fiz lá com a paraprocedência, vamos dizer assim, a possibilidade que eu tive de visitar minha paraprocedência ocorreu justamente porque eu comecei a aplicar os trafores aqui. Então fez esse link, né? Uhum. Agora o segundo aí, né, da admissão nos cursos intermissivos, a gente já falou, né, que são esses mega trafores, tá, gente? Não é traforzinho. Então assim, se a pessoa admite para si mesma que ela fez o curso intermissivo, ela foi admitida por causa de mega trafores. Uhum. Podemos ir então, gente, aqui? Você quer perguntar? Mas eu gostaria de falar que você precisa coragem para escrever e defender verbete.
Então, especialmente para as pessoas internacionais que precisam aprender português, é o desafio. É um desafio, né? Está convidada, viu, a fazer o seu verbete, que agora já vi que você está falando português. Você sabe que assim, a gente já tem várias pessoas cuja língua materna não é o português que já defenderam aqui. Alguns na língua, no espanhol, né, que eu acho que é um pouco mais tranquilo, porque é latina, né? Mas a gente já tem pessoas da língua inglesa defendendo verbete. O trafor do megatrafor. Ah, tá. O megatrafor, ele é bem mais amplo do que o trafor, né? Porque ele é aquele, primeiro, é um mega talento predominante e que é capaz de sustentar, isso aqui eu estou lendo na definição do verbete, tá, gente? É capaz de sustentar as reciclagens evolutivas máximas e a recim, bem como manter o mater pensée impulsionado em alto nível de dinamismo e construtividade. O que eu vejo? O que eu interpretei disso daqui? Que ele que te faz sair do buraco, ou seja, ele que mantém você no prumo. Né? É ele que mantém você evoluindo, ou seja, não crescendo. Né? É quando você começa a usar esse megatrafor. E, ao mesmo tempo, esse megatrafor, o professor Valdo no verbete dá alguns exemplos, que é a força de vontade inquebrantável, a anticonflitividade, heteroassistencialidade, autodiscernimento avançado, questão da liderança, poliinteligência, incorruptibilidade, ou seja, além de ser talentos que fazem a pessoa realmente se impulsionar e evoluir, eles não são comuns, eles não são encontrados aí no dia a dia. Né? Tatiane, aqui na página 2, Fatologia, eu queria que você fizesse um cotejo entre 3 informações que você passa. Uhum. Na 5ª linha, o autodesconhecimento impossibilitando a consecução do compromisso de doar e ensinar as autocompetências, a ansiedade provocada pelos talentos ignorados e desperdiçados, porque eles me parecem muito interligados. Uhum. A mundividência trafarista, dificultando a identificação de trafores, que está na 9ª linha, consequentemente, o medo da autoexposição e a arrogância de não compartilhar os frutos dos talentos pessoais. É diferente um pouco daquilo que você estava falando sobre o verbete, né? Quando nós estávamos falando da defesa do verbete. Tudo isso, né, caracterizando a questão do trafor, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais essas linhas. Tá. Nesse trecho aí da fatologia, é onde eu coloco justamente quando a pessoa não aplica os trafores, não identifica e não aplica os seus trafores. Né? Porque, assim, no curso intermissivo, a gente se programou para vir aqui com o compromisso de doar e ensinar as autocompetências. Então, assim, você entrou no curso intermissivo porque tinha determinados megatrafores. E lá, toda a sua programação existencial foi planejada em cima desses trafores. Ou seja, aonde que essa pessoa vai funcionar e vai poder ajudar mais, vai poder ensinar outras pessoas a também desenvolver esses trafores. E aí a pessoa chega aqui e não faz nada, né? Quer dizer, um total desperdício. E todos esse desperdício gera essas consequências aqui, né? Essa ansiedade, essa baixa autoestima, porque a pessoa sabe que ela é boa em alguma coisa e ela não... É a mesma coisa que fosse um médico super gabaritado lá na África, um monte de gente morrendo ali, né, de verme, de problema até de verme, e ele ali olhando como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. Né? Para mim é como se fosse... A gente tem uma super fartura, principalmente quem é intermissivista, uma super fartura de trafor e um monte de consciências precisando justamente daqueles trafores. E a pessoa não vai fazer nada? Eu posso deduzir do que você está colocando que a importância, quando nós falamos aqui do autodesconhecimento, a importância que tem a identificação do próprio trafor, né? Do autotrafor. E isso tem sido, às vezes, deixado para trás, porque, por exemplo, numa entrevista de emprego, costumam perguntar para a gente, né? Quais são os seus pontos fortes, né? Quais são os seus pontos fracos?
né? E a gente lista, mas a identificação real, o conhecimento, a apropriação desse trafor, que é o importante. Seria isso que você quis colocar? Eu vejo assim, que a falta de identificação dos trafores da pessoa é autocorrupção crassa. Porque ela não vai identificar justamente para não ter que agir, para não ter que aplicar. Então, ela prefere nem ficar sabendo, né? Tem um complemento aqui, de uma pergunta aqui do Teletertuliano, que é sobre a autocientificidade na fatologia, tá? Autocientificidade enquanto profilaxia da ilusão quanto aos pseudotrafores, como podemos diferenciar um pseudotrafor, um trafor ocioso e um trafor na prática. Tá. Que complementa aí essa questão. Então, o pseudotrafor é assim, a pessoa é o achismo, né? Ah, eu acho que eu sou bom nisso. Tá, mas quais são os fatos? Quais são os produtos que você já gerou a partir desse trafor? Né? Então, assim, a pessoa nunca colocou aquilo à prova, nunca se expôs dentro daquela situação em que ela acha que ela tem um trafor. Então, é um pseudotrafor. E muitas vezes ela acha que tem realmente aquele trafor. Mas você vai ver na história dela, não tem nada que confirma aquilo. Mas ela, às vezes, se acha dentro daquela área. Ela acha que ela é o bambambam daquela área, que ela tem um mega trafor ali dentro. Mas, assim, você espreme, a história dela não tem nada que diz ou que justifique ela achar que ela tem aquele trafor. Então, muitas vezes, é um pseudotrafor. O trafor ocioso é aquele trafor, a pessoa tem um talento de fato, né? Só que ela chega aqui e não aplica. Aquilo fica ocioso. É a mesma coisa que a pessoa tem uma fortuna lá no banco e não usa para nada. Fica lá guardadinho. Nos 700 experimentos tem uma frase que diz assim, trafor ocioso é um trafar. É um trafar. Você já viu essa frase? E tem uma outra questão também. Eu já ouvi várias vezes o professor Valdo falando que a omissão deficitária muitas vezes gera muito mais meleques do que os erros. Né? Então, assim, porque assim, a omissão é uma coisa que a pessoa tinha plenas condições de fazer. Né? O trafar não, né? O erro geralmente é causado por um trafar. Então, nem sempre a pessoa tinha condições de fazer diferente. Agora, a omissão deficitária não. A pessoa tinha condições de fazer e fazer muito bem feito, mas ela optou por não fazer, ou seja, ela optou por ser autocorrupta. Né? Aqui tem uma outra pergunta. Professora Tatiana, Fatologia, página 2, 10ª linha. O ato de ignorar os autotrafores, gerando omissões deficitárias reiteradas. Poderia comentar? Se você acha que já comentou, a gente passa para o seguinte. Que a gente não, eu só queria falar o reiteradas, né? Porque assim, a pessoa não se omite uma vez só, ela vai se omitindo uma vez atrás da outra. E muitas vezes ela vem se omitindo a vidas, não é nessa vida só, né? Esse é um problema Esse sério. que é o problema, é o reiteradas aí que eu vejo que é o mais grave. Em Fatologia, página 2, 3ª linha de baixo para cima, a inserção dos autotrafores identificados no conjunto de hábitos e rotinas pessoais, ampliando o alto rendimento evolutivo. Poderia expandir, por gentileza? Posso expandir. Então, esse é o programa aí que eu tentei aplicar no conjunto de hábitos e rotinas pessoais. Então, assim, a minha sugestão, que é o que eu tentei fazer, é o que eu tenho colocado em prática, que é colocar no dia a dia. Tem que ser assim, todos os dias eu vou usar aquele trafor. Todos os dias. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu tive que até mudar de área no trabalho. Eu trabalhava em determinada área, e eu mudei de área para poder aplicar mais os meus trafores no dia a dia. Então, fiz um programa, mudei minha rotina, mudei as atividades que eu fazia para poder aplicar esses trafores. Né? Só lembrando que no Congresso de Proexologia, que vai ter em setembro, eu vou apresentar um artigo contando essa história, contando qual o programa que eu uso para aplicar os trafores na cotidianidade. Pode falar aqui? Pode. Tatiana, você pode falar um pouco sobre a identificação dos trafores e a área proexológica? A especialidade, você fala? Você fala em laboratoriologia, laboratório conscienciológico da autoproexologia, né? Uhum. A importância de você identificar os trafores e se alinhar, né, com
quanto à PROEX, né, essa relação? Eu vejo que tem total relação a identificação dos trafores com a autoproexologia. Primeiro, pelos aportes que a gente recebeu. Então, assim, a pessoa, quando ela recebe os aportes, ela recebe aportes que ela vai ter condições de utilizar. Então, os aportes dizem muito dos trafores que você tem. Se você recebeu determinados aportes, é porque você tem trafores relacionados àqueles aportes. Então, a pessoa tem um verbete do professor Leno Loche com 100 tipos de aportes. Então, ali a pessoa vai poder identificar quais são os aportes que ela tem. O que prevalecer naqueles aportes vai indicar muito dos trafores que ela tem. Ao mesmo tempo, vai indicar também quais são as diretrizes da PROEX dela, ou seja, o que ela não pode deixar de fazer. Entendeu? Que para ela é obrigação. Ela não tem opção de não... Quer dizer, ela até tem a opção de não fazer, mas ela vai se dar mal se ela não fizer. E também a singularidade assistencial, né? Tem um verbete do professor Felipe Colpo, que ele fala da identificação da singularidade assistencial, que também uma das técnicas é a pessoa identificar através dos trafores. Uma coisa que me ajudou na identificação da área proexológica, que eu suspeito que seja realmente, eu fiz os cursos da Conscius também e eu identifiquei como megatrafor a autocriticidade. E o Mater Pensene da IC, da Conscius, é a reciclagem, a autocrítica também, né? Então, eu fazendo essa conjugação das duas coisas, do teu megatrafor, às vezes com o Mater Pensene do ambiente onde você voluntaria, pode dar um indicativo da área que você realmente assim, tem mais afinidade, né? Com certeza. Isso é interessante. Essa é uma das técnicas mesmo, de você ver assim, qual que é o seu Mater Pensene e casar o seu Mater Pensene com o Mater Pensene de uma IC, né? A gente tem uma pergunta aqui sobre na sindromologia, página 4, primeira linha. Poderia exemplificar a inadmissão dos próprios trafores na síndrome da subestimação? A síndrome da subestimação é quando a pessoa se acha menos do que ela é. Mas isso normalmente não está baseado em fatos, né? É uma crença disfuncional que a pessoa tem. E com isso ela não admite os próprios trafores. Assim, ela até tem alguns fatos que indicam que ela tem determinados trafores, mas ela não admite. Assim, ela quer ficar sempre se fazendo de coitada, né? É um processo de autovitimização. Ela sempre se coloca por baixo para não ter que assumir responsabilidade, né? Porque se eu for a coitadinha, eu não preciso fazer nada, né? Coitada de mim. Bom, eu queria dar alguns recados aqui. Esse recado aqui é de São Paulo, né? Do IPC de São Paulo. Ele está convidando, o IPC de São Paulo convida para todos aqui, né, uma oportunidade também de escrever, de participar na primeira jornada de pesquisas projeciológicas. Então, tem que enviar os trabalhos e tem prazos para enviar os trabalhos. Os formatos aceitos são artigos e autoexperimentografias projeciológicas. Então, ou você faz artigo, ou você conta alguma experiência sua. O envio de trabalhos, os prazos são de 15 de maio desse ano, portanto, já está correndo o prazo, e o prazo termina agora no dia 31 de julho, né? Por isso eles pediram para a gente divulgar aqui. A divulgação dos trabalhos aprovados vai ser em agosto, dia 20 de agosto, e então ele convida todos vocês para mandarem relatos e mandarem artigos para participarem aqui da jornada de pesquisas projeciológicas lá em São Paulo. O e-mail para envio dos trabalhos vai ser pesquisas, no plural, né, junto, projeciológicas, sem acento, tudo minúsculo. Eu vou ler de novo, pesquisas projeciológicas, junto, sem acento, @iipc.org. E o evento em si vai ocorrer nos dias 28 e 29 de novembro, no Hotel Royal, em São Paulo. Qualquer informação maior é ligar para 11, código diário, 3287-9705. A gente também quer convidar para o curso Reciclagens da Postura Monárquicas, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, no dia 7, 8 e 9 de agosto agora, cuja temática é plebeísmo, tá certo? Vai ocorrer no Hotel Mabu Interlúdio. E o curso, o objetivo é aprofundar a compreensão histórica da monarquia, regime político arcaico,
ainda vigente em vários países, criticando os excessos, superficialidades e posturas anticosmoéticas relacionadas. Eu penso que, estudando aqui alguns trafares, você pode chegar aos trafores, né? E vai ser realizado no dia 7, 8 e 9 de agosto. O que a gente aí complementa, dizendo que a gente vai ter o programa Verbetografia em EAD, ele é totalmente online, à distância, né, que vai começar no dia 6 agora de agosto. Portanto, quem vier para o curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, pode vir um dia antes e assistir a primeira aula presencial, que é a primeira aula inaugural, ela é online. Mas a pessoa estando aqui pode assistir presencialmente. A gente só chama atenção o seguinte, são aulas que são disponibilizadas em vídeo, então você pode assistir em casa, pode baixar essas aulas, assistir em quantas vezes quiserem e aonde você puder assistir. E uma vez por semana tem a aula online. Essa aula online fica gravada também. Então, se você não puder assistir, que essas aulas online são às quintas-feiras à noite, você pode assistir um outro momento, tá certo? E a gente, nessa aula online, a gente tira as dúvidas que vocês tiveram durante o período que você estava assistindo às aulas, e também a gente vai tirar a dúvida, vai discutir a sua produção semanal, já escrevendo propriamente o verbete. É um curso bem teático, você tem a teoria e tem a prática semanalmente. E o que a gente tem visto, assim, na prática, é que se a pessoa atende as tarefas semanais, em 3 meses a pessoa já está com o verbete praticamente pronto para mandar lá para a equipe de revisão, para dar a última olhada, né? Para poder a pessoa vir aqui e defender o verbete. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho tema. Os 15 primeiros dias de aula a gente dedica para a pessoa encontrar o próprio tema, o próprio título para desenvolver. Então, se a pessoa quer escrever o verbete mesmo, mas ainda tem dificuldade de qual tema escrever, participe com a gente, que a gente vai ajudar, vai colaborar para que a pessoa encontre o tema. As salas de aula já estão abertas, virtuais, a gente pede para que vocês, se têm interesse, fazerem logo as inscrições, porque a gente já vai habilitar vocês para vocês já começarem a assistir algumas aulas para exatamente possibilitar que vocês encontrem, né, estudem e encontrem um viés aí do título de vocês, tá bom? Então, o contato é o mesmo do CAEC, na recepção do CAEC, tanto a monarquia quanto a verbetografia, entrar em contato com o telefone 45, que é o código de área, 3525-2652, né? Ou então o e-mail, caec@caec.org. Certo? E no dia 18 tem o semipresencial, que é para o pessoal que mora aqui, mas aí a gente conversa pessoalmente quando vocês tiverem interesse. Fala. Tati, na página 4, em Síndromologia, a penúltima síndrome, a libertação das lavagens cerebrais perpetuadas na síndrome da autovitimização. Eu queria que você explicasse, na prática, como que a gente faria essa libertação das lavagens cerebrais. Primeiro se verificar assim, em quais momentos que você está se auto-vitimizando, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Quando ela fala isso, por exemplo, ela está se auto-vitimizando. E todas as situações em que a pessoa está se colocando por baixo, porque assim, isso é um prato cheio para os assediadores, né? Uma das técnicas que os assediadores mais usam junto aos intermissivistas é justamente fazer eles acharem que eles são muito piores do que de fato eles são. Né? Então, essa eu vejo que é uma das lavagens cerebrais que a gente precisa se libertar. Porque é um prato cheio para os assediadores. Então, assim, todas as vezes que a pessoa começar a se achar coitadinha, porque eu não tive oportunidade, porque começou a chorar pitanga, ela está se auto-vitimizando. Então, e isso aí tem lavagem cerebral no meio. Então, assim, a gente, primeiro, se conscientizar, tem um verbete, se eu não me engano, chama queixa, né, e tem os bagulhos autopensênicos também,
que tem muitos deles que estão relacionados aqui com a síndrome de autovitimização. Tem postura anti-queixa. Postura anti-queixa, isso mesmo. Agora vamos ver se tem queixa. É que ele tem uma lista, nele ele traz uma lista assim, enorme de queixas, né? Ah, tem um poliqueixoso também. Porque esse anti-queixa é do professor Walter. Isso. E o postura poliqueixosa, não, postura com poliqueixosa já é do Ricardo Zaslavski. Né? Mas eu sei que esse postura anti-queixa tem uma lista Ricardo enorme que faz uma lista de queixas aí. Então, toda queixa tem relação com a autovitimização. Tati, na página 2, a 8ª e a 7ª linha, de baixo para cima. Genialidades e ideias inatas, catalisadores da realização da proex pessoal e do completismo existencial. Eu queria que você ampliasse esse conceito que você colocou aí e queria assim, que você falasse também sobre, por exemplo, um intermissivista. Ele tem um mega talento, um mega trafor, mas às vezes esse trafor ele não é valorizado pela SOCIM. Vamos dizer assim que a pessoa tem um parapsiquismo super alto, ou a pessoa tem uma intelectualidade, tem aquela predisposição à pesquisa, mas às vezes a pessoa pensa, mas isso não é muita coisa, isso não quer dizer nada, e aí a pessoa diminui aquele trafor que ela tem. Eu queria que você falasse sobre esse assunto também. Isso daí a pessoa ainda está muito focada na vida intrafísica, né? O ideal é a gente tentar fazer um rapport lá com o curso intermissivo, com a paraprocedência, porque aqui a gente veio para aplicar a PROEX. E a PROEX, muitas vezes, vai no contrafluxo da SOCIM, né? Esse é o ideal, inclusive. Se você não estiver indo no contrafluxo da SOCIM, tem alguma coisa errada. Provavelmente você não está cumprindo a sua PROEX. E a PROEX, ela não tem relação direta com os valores da sociedade, porque os valores da sociedade são um, e o intermissivista veio aqui para fazer outro tipo de assistência. E como a assistência que a gente vai fazer, ela não é remunerada, né, não tem sucesso, não tem fama, né? A gente vê que muitas vezes até a TENEFS, por exemplo, vão trabalhar anônimo, né? Você faz lá sozinho junto com os amparadores. Então, se a pessoa, eu acho que isso é um indício de que a pessoa ainda está com baixa lucidez, está com baixa recuperação de cons, ela está precisando recuperar os cons magnos lá do curso intermissivo. E uma das maneiras de você recuperar esses cons é, primeiro, identificar os trafores, segundo, começar a aplicar eles para fazer assistência a favor dos outros. Aí isso tudo começa a ficar secundário. Professora Tatiana, Fatologia, página 1, final da 5ª linha. Poderia explicitar sobre o livro Conscienciograma, auxiliando na identificação de trafores teóricos e práticos? No Conscienciograma, principalmente nas páginas pares, né, você tem ali a manifestação mais evolutiva. Porque o modelo do Conscienciograma é o serenão, né? Ele foi todo fundamentado na análise do serenão. Então, ali a gente tem condições de identificar aonde que a gente se aproxima do serenão e onde que a gente ainda está longe de ser serenão, né? E aonde a gente se aproxima do serenão são os nossos trafores, né? Então, naqueles itens em que a gente é mais traforista, a gente já tem, vamos dizer assim, a gente já está mais no nível evolutivo mais avançado. Naquilo que a gente ainda tem de trafar, a gente está mais no nível mais atrasado. Então, assim, através dos trafores que a gente vai alcançar novos níveis, né, na escala evolutiva, né? Professora Tatiana, gostaria de saber a diferença entre trafores e paratrafores. Os paratrafores. Os paratrafores é assim, ó, a pessoa vai ter que desenvolver o parapsiquismo para descobrir, né? Não vai ter como descobrir aqui. Só isso, né? Ela não vai ter como descobrir aqui. Então, assim, uma das maneiras, até a gente coloca aqui, né, que é um item antes, a autovivência do estado vibracional profilático, facilitando a identificação dos trafores parapsíquicos. Porque quando você começa a fazer EV, começa a praticar o EV, você começa a ter uma soltura energossomática. E essa soltura energossomática te predispõe a vivenciar fenômenos parapsíquicos. Aí você vai listar todos os fenômenos que você vivencia e você vai ver quais são aqueles mais recorrentes, quais são aqueles que mais se repetem. E isso vai dizer, né,
quais são os talentos que você tem parapsíquico. Você é o quê? Clarividente? Você tem facilidade de ter clareaudiência, de fazer parapsicometria, de ter projeção, né? Então, ali a pessoa vai ver qual que é o nível energético dela, o nível de domínio das energias, enfim, ela vai começar a descobrir os talentos que ela tem parapsíquicos. Agora, a pergunta agora complementa a outra, são de cidades completamente diferentes. Professora Tatiana, de acordo com o que você falou sobre as habilidades intelectuais buriladas, então pode-se dividir os trafores desenvolvidos ao longo das séries X em trafores psicossomáticos, trafores mentais somáticos, trafores energossomáticos? Está correto pensar assim? Olha, o professor Valdo, lá no verbete Mega Trafor, ele lista 6 tipos de mega trafores, tá? Vou ler aqui para vocês. Os artísticos, deixa eu ver se é mega trafor. Isso, mega trafores. 6 tipos: os artísticos, os bioenergéticos, cosmoéticos, mentais somáticos, parapsíquico e psicomotrizes. São esses 6 tipos. Mas lá na questionologia do verbete do professor Valdo, mega trafor, tá, gente? Ele também coloca outros tipos aqui: físico, mental, somático, macrossomático, intelectual, emocional, social, artístico, energético, parapsíquico, comunicativo, volicional, criativo e heurístico. Então, assim, tem bastantes tipos para a gente pesquisar. Eu acho que isso teria que pensar em categorias? Como você fala? Predominância. Isso, a predominância. Porque, por exemplo, né, a pangrafia, que é mental somático junto com o parapsiquismo. Então, eu penso que, no caso da pangrafia, a predominância seja mais intelectual, não sei, não é parapsíquica, porque é o conjunto de vários de fenômenos, né? Mas assim, tem um teor de intelectualidade, de mental somaticidade muito grande. Provavelmente a pessoa vai ter que ter os dois no mesmo nível, né? Bem que o parapsiquismo é um atributo mental somático. Então, falou em parapsiquismo, já falou em mental somático, né? Eu penso assim que em predominância, eu acho que pode, assim, a grande classificação, de repente, pode ser mesmo. A grande classificação, porque eu fiquei vendo, por exemplo, isso que você falou agora, artística, social, elas podem, se você quiser considerar essas 4 grandes categorias, elas podem, às vezes, estar em 2. Mas tem uma predominante, né? Mas já esses 3 que o teletertuliano falou, já é um bom indício para a pessoa ver se ela é mais intelectual, se ela é mais parapsíquica ou se ela é mais comunicativa também, né? Agora, minha pergunta para você, é muito importante fazer essa classificação ou o importante é identificar o trafor? Não, eu acho assim, o trafor e fazer assistência com o trafor. Não, assim, pode ser um indício, né? Então, por exemplo, pega lá a tridotação consciencial, né? A comunicabilidade, a intelectualidade e o parapsiquismo. A pessoa vê qual que é a vertente dessas 3, qual que é a vertente que eu já tenho mais desenvolvida. Aí ali dentro ela vai ver qual os trafores que ela tem dentro daquela linha, né? Pois é, mas os 3 são mentais somáticos, né? Intelectualidade, parapsiquismo e comunicação. Comunicabilidade. Os 3 são mentais somáticos. Mas assim, a pessoa se manifesta predominantemente através de um deles. Por isso que eu acho que tem que falar em predominância, né? Mas eu concordo com você, a classificação é importante para você estudar. Para você ter um norte, né? Eu já vi, por exemplo, no meu caso, é mais o intelectual, né? Então eu já vejo que por ali eu vou achar os trafores mais desenvolvidos que eu tenho. Aí a pessoa tem que verificar. Por exemplo, a liderança está muito relacionada à comunicabilidade. O parapsiquismo é mais fácil de identificar, né? Se a pessoa tem um mega trafor parapsíquico, é mais fácil de identificar. Às vezes fica difícil distinguir o da comunicabilidade com o da intelectualidade. Mas, se eu não me engano, a comunicabilidade também é um atributo mental somático, né? Então, assim, os grandes trafores que a gente quer conquistar estão todos lá na mental somática. Afinal de contas, o mental soma vai acabar tendo que gerenciar, né? Mas assim, já é um norte para a pessoa, né? Para ela começar a identificar os trafores. Mas o conscienciograma faz isso, né? Ele tem lá os atributos somáticos, atributos... Ele tem vários atributos. Tem vários, são 10 atributos, que ele identifica. Então, professora Tatiana, Paradoxologia, página 3, final da 2ª linha, comente
O paradoxo de a consciência ignorar os autotrafores burilados em múltiplas existências. Eu mesmo só comecei a efetivar a intelectualidade intrínseca na minha consciencialidade após 2008, ano que conheci a Conscienciologia via internet. Você já obteve retrocognições lúcidas nesta intrafisicalidade? Algumas retrocognições assim e alguns indícios também, né? Eu tenho alguns indícios, por exemplo, de ter sido já em várias vidas copista, né? Escriba. Então, assim, a pessoa que já está exercitando o processo de escrita há muito tempo. Aí são mais indícios. De retrocognição, ligado diretamente à intelectualidade, eu não tive, mas assim, retrocognição em que eu identificava o mater pensene da pessoa, que era muito parecido comigo hoje e que tinha esse lado mais mental somático, mais intelectualizado, sim. Você já teve alguma projeção no qual você, no extrafísico, você tinha um trafor assim, que aqui você nem vislumbrava que você tinha aquele trafor? Já. Nas primeiras experiências extrafísicas que eu tive, aquela questão que a gente falou da repressão, né? No intrafísico eu me sentia muito reprimida e me sentia muito uma autoestima baixa. E no extrafísico não, no extrafísico eu não tinha essa preocupação com a opinião alheia, era super livre, né? Então, assim, essa liberdade de pensamento lá eu manifestava e aqui não. Eu falei, não, tem que dar um jeito nisso. Aí você já trouxe Aí um eu já pouco para cá. comecei a recuperar os cons para poder manifestar aquilo aqui. Por isso que tem aquele paradoxo, né? Que fora da gente a gente consegue entender melhor a gente, né? Você faz uma projeção, sai fora de você mesmo, né? E você do corpo sai físico desse restringimento intrafísico, né? Porque quando você está no extrafísico, é o holopensene do extrafísico, não é o holopensene do intrafísico. Né? Então você tem condições de ver o que é do holopensene e o que é da sua consciência mesmo. Professora Tatiana, para a Fatologia, página 2, 8ª linha, as inferências lógicas sobre o patrimônio multiexistencial através da expressividade atual. Pode exemplificar com alto exemplo? Por exemplo, essa questão aí da intelectualidade, por exemplo, eu tenho muita facilidade para escrever. O que eu chamo de facilidade para escrever, gente? Não é que eu escrevo maravilhosamente bem, não. Mas eu consigo sentar e colocar as minhas ideias no papel. Isso eu vejo que é um trafor. Pessoa que consegue ter uma clareza de pensamento, de colocar as ideias no papel. Isso é um trafor, por exemplo. Então, assim, a gente pensa, a pessoa, se ela manifesta aquilo com tanta facilidade, com tanta desenvoltura, provavelmente ela não desenvolveu esse talento aqui e agora, né? Esse talento já vem de várias vidas. A questão da intelectualidade, da cogniciofilia, da curiosidade pesquisística, eu manifesto desde que eu me entendo por gente. Eu era muito curiosa, fazia muita pergunta, então aquilo não era inato, né? Ninguém me ensinou a ser daquele jeito. Então, assim, a gente vê que é uma bagagem que a gente já traz. E aquele negócio, não sei se em algum lugar aqui do verbete eu coloco isso, mas o trafor é aquilo que você não tem condições de não manifestar. Você é aquilo, né? Quando é realmente um traforzão, você não tem como você não se manifestar daquela forma. Aquilo é mais natural, né? É natural, é da natureza, é natural. Está no sangue, né? É inerente, né? A sua inerente, consciência. Professora Tatiana, você quer complementar isso? Tá. Fiquei com uma dúvida aqui há vários minutos e estava pensando se perguntava ou não. E agora que você falou isso, eu vou perguntar. É assim, às vezes a gente tem um mater pensene e um traço, né? Não sei se um trafor. Por exemplo, a pessoa é crítica, né? Trafor da criticidade. Mas esse traço, ele leva a pessoa tanto para é uma autoconvicção, digamos assim, que leva a pessoa tanto para o lado bom quanto para o lado negativo, os desvios, né? E às vezes as pessoas chegam e falam, esse é o seu mater pensene, né? Você é uma pessoa muito crítica. Como discernir se esse mater pensene pode ser de um traço que não é um trafor? Pode ser um trafar? A pessoa pode ter um mater pensene que é um mega trafar? Pode. Pode, não, né? ela pode, né? Você pega lá um mega sediador, o mater pensene dele. O que é o mater pensene? É o pensene que te move. É sempre a primeira coisa que vem na sua cabeça. Se a pessoa ela é mais trafarista,
toda a vontade dela, toda, vamos dizer assim, a volição dela está voltada para o mal. Então, ela pode ter um mater pensandi patológico. Mas, assim, no caso do intermissivista, a pessoa pode ter um trafor que é casado com trafar, vai se manifestar de maneira patológica. Você pega, por exemplo, a intelectualidade. A pessoa pode ser super mega arrogante, sendo intelectual. Então, se ela usa a intelectualidade dela para humilhar os outros, por exemplo. Mas como que... Mas é a intencionalidade que está entrando. Ela não vai deixar de ter aquele trafor. Mas então, a pessoa pode estar falando que a pessoa pode ter um mega trafor e usar ele com uma intencionalidade desqualificada. Mas ele continua sendo um mega trafor? Continua. Continua, que é uma habilidade conquistada tua, né? Porque na Conscius se fala que um trafor associado a um trafar é um trafar. Porque assim, o uso daquele trafor desqualificado. Por isso assim que a gente não tem como analisar a consciência só por um traço. Tem que ver assim, como que aquele traço está casado com outros traços. Isso aí também é um pouco de nome também, porque assim, quando você, o exemplo que ela deu, intelectualidade com arrogância, vai dar arrogância do saber. O grande trafar que foi gerado não é nem intelectualidade, nem arrogância, é a arrogância do saber. Então, assim, gerou um trafar? Gerou um mega trafar. Né? Mas, assim, a intelectualidade em si é um trafor. É aquilo que a gente começou lá no início, é neutro, na verdade. Né? Vai depender do que você faz com ele. Agora, por exemplo, o mega assediador. A hora que ele faz a virada evolutiva dele, ele resolve ser mais assistente do que assediador, ele vai usar todos aqueles... Porque se ele é mega assediador, ele tem trafores ali, né? Às vezes ele é um mega líder, às vezes ele é super bom de comunicabilidade, ele consegue arregimentar um monte de gente. Só que se ele usa isso para o bem... Tem até um verbete, virada do mega assediador. Uma última pergunta. Aliás, nós, né? Somos aqui nós fomos mega assediadores. Ainda bem que foi bem no passadão. Uma última pergunta, então, simples, mas fundamental. Como que a pessoa é um ex-mega assediador, né? Mega trafarista, vamos por tudo mega. Ele começa a ser mais traforista. Bom, vamos pensar. Eu acho que ele começa a ser mais traforista quando ele não vê mais benefícios em ficar usando aquilo para o mal. Então, assim, é um talento que ele tem e ele começa a ver o prejuízo que ele causa para ele mesmo e para os outros usando aquilo para o mal. E aí ele resolve reverter a situação e começar a usar aquilo a favor das outras pessoas, a favor de si mesmo e dos outros. Posso complementar? É que, assim, eu já vi, de novo, aqui falando do professor Valdo, são as crises pessoais. Acontecem coisas assim com um grupo mais próximo dele, né? Família, pessoas que ele gosta, porque ele pode ser mega assediador, mas ele pode gostar dos filhos dele, né? Entendeu? Ele gosta, ele tem os amores dele, né? Então, mexeu com a afetividade dele, com a crise afetiva, com as perdas dele. E aí aquilo faz ele começar a refletir. Tanto que, por exemplo, qual é a ideia básica da transmigração? É que ele perde totalmente aquele mecanismo de poder dele e ele tem que fazer o quê? Aquele sofrimento de lidar com a terra, precisar da parceria do outro para sobreviver. Então, aquilo vai forçar ele a dar valor para o outro. Então, é através dessa... Então, é pedagógico tudo isso, né? De como os nossos traços afetam as outras pessoas que a gente gosta, né? Afetam a ele. É egoísmo, entendeu? Então, assim, eu cheguei aqui na Conscienciologia pela dor, entendeu? Eu cheguei, eu sou um exemplo disso. Não me achava mega assediadora nessa vida, não. Mas era assim, a mofa, né? Era da ciência convencional, era, né, praia, era tudo de bom, assim, do que o pessoal... Aconteceu um fato que aquilo, eu comecei a enxergar as mesmas coisas de modo diferente. Entendeu? E é esse mecanismo da evolução. Agora, o ideal é que a gente, daqui para frente, conhecendo a verdade relativa de ponta, a gente não precise de passar
pelas perdas, pela dor, pelas crises, para poder um rumo evolutivo. E aí a gente vai... Mas a grande virada do mega assediador pode ser alguma coisa que mexe com ele. Muitas vezes ele vê nas pessoas que ele gosta o prejuízo daquilo que ele faz com os outros. Isso. Né? E é o único jeito de mexer. Mas mexe com ele, mexe na verdade. Com ele, claro. Porque quem que são os nossos amores, os nossos filhos? São prolongamento da gente. Né? Então, mexeu com o filho da gente, mexeu com a gente. Né? Inclusive, isso aí tem, você já falou, né, o verbete do professor Félix Wong, Repicon. É a viragem, né, assistida assistente. E aproveitando aí a pergunta da Laura, a minha pergunta seria nesse sentido, dependendo do contexto, aí entra a pesquisa da autopesquisa retrocognitiva. Dependendo do contexto que você desenvolveu aquele trafor, você vai entender um pouco como é que são a forma de... Porque ela estava perguntando lá a questão do trafor assediado, do trafor... Então, se a pessoa desenvolver aquele trafor no contexto religioso, ela vai ter mais ou menos as idiosincrasias da pessoa. Mas aí eu vejo assim, que isso é secundário, porque assim, você vai abrir mão daquilo que não presta mais naquela situação, que para você já não serve mais, e vai aproveitar, porque senão a pessoa assim, eu passei pelo processo religioso, então nada que eu vivenciei lá serve. Não, você ficou com os trafores, entendeu? Então você vai aproveitar os trafores daquele contexto e vai abrir mão daquilo que não te interessa mais. Por exemplo, essa questão da intelectualidade, eu vejo que eu, em parte, desenvolvi dentro de um contexto religioso, lá como copista. Então, se eu fiquei com a parte boa, né? A parte ruim a gente abre mão. Professora Tatiana, obrigada por seu verbete, adorei o tema. Pode me dizer sobre as técnicas que usou para descobrir seu mega trafor? E aí eu vou dizer o nome porque ela fez assim uma... Né? É Lucide Uberaba, que agora mora aqui em Foz do Iguaçu. Muito bom. Acho que foi um recado que ela quis dizer aí o nome dela. Que ótimo. Obrigada, Luci. As técnicas que eu utilizei foi justamente essa que eu descrevo aí na argumentologia. Né? Então, esses indicadores, você vai identificar primeiro os seus trafores, e desses trafores que você identificar, você vai ver assim, qual é aquele que mais te impulsiona evolutivamente. Né? Quais são aqueles que te ajudou, por exemplo, a chegar na conscienciologia, te ajuda a sair do buraco. Qual é aquele que te ajuda a evoluir mais rápido, a produzir mais assistencialmente, te ajuda a fazer mais assistência para os outros. Ou seja, aquele trafor que mais te ajuda a evoluir. Esse seria o mega trafor. Mas eu vejo que o mais importante, primeiro, é a pessoa identificar, de maneira geral, os trafores que ela tem. E desses, ela pensar aquele que é o mais importante. Professora Tatiana, Fatologia, página 2, penúltima linha. Quanto ao saldo da ficha evolutiva pessoal, transparecendo nos interesses pessoais e na autotraforologia, pergunto... Um exímio pianista do passado, como Mozart ou Beethoven, pode ser hoje uma consciência que tem interesse pela música, mas que deixou os trafores que trouxe do passado em stand-by, nesta vida, para não fazer automimese desnecessárias, baseadas no que fez no passado? Pode ser, mas essa frase aqui, se a gente for ver, ela é neutra, né? O saldo da ficha, que a gente não está dizendo se o saldo é positivo ou negativo. E vai transparecer onde? Nos interesses pessoais. Então, pelos interesses pessoais, ou seja, como é que você usa seu tempo? Como que você organiza a sua agenda? Né? E na autotraforologia. Então, os trafores de hoje são resultados aí dessa ficha evolutiva pessoal. Agora, no passado, a pessoa se envolveu com um holopensene artístico. Ali ela desenvolveu uma série de trafores. Por exemplo, o Mozart, ele não desenvolveu só o talento da música, né? Teve a captação de ideias extrafísicas, que eu já li lá a biografia dele, ele captava muitas ideias extrafísicas. Então, ele desenvolveu o parapsiquismo, provavelmente já tinha o parapsiquismo desenvolvido. Era bem destrambelhadinho, né? Mas era bem destrambelhado. Então, assim, hoje ele vai usar esses mesmos trafores de uma outra maneira, de maneira mais qualificada, né? Duas questões na fatologia. Primeiro, na página... Isso aqui, página 1, logo no começo, na frente, na terceira linha de baixo para cima, no comecinho. As singularidades traforistas, por favor.
Aí eu fiz uma sequência, né? As singularidades traforísticas e a singularidade da combinação dos autotrafores. Isso. Porque cada pessoa vai ter um conjunto de trafores que, casados ali, né, eles vão dar uma singularidade. Então, assim, mesmo que duas pessoas tenham o mesmo trafor, a manifestação delas não vai ser a mesma. Por quê? Esse mesmo trafor vai estar casado com outros trafores. Né? E isso é que vai dar a nossa singularidade. Por isso que é bobagem a gente ficar competindo com os outros, ou com inveja. Porque assim, a sua singularidade, a sua manifestação dos seus trafores, ela é única. Ninguém vai manifestar os trafores da maneira como você manifesta. Né? E a escala também dos seus trafores. Você tem lá 10 trafores. Qual que é o primeiro mais avançado, o segundo, o terceiro? Essa escala também vai ser diferente para cada pessoa, e isso vai dar uma singularidade, ou seja, cada pessoa vai se manifestar de forma única. A singularidade da ação, né? E da possibilidade de frutos, né? E do conjunto de trafores que a pessoa, né? tem, né? Tá. Esse conjunto, né? Esse sinergismo desses trafores, ela vai manifestar diferente de pessoa para pessoa. E tem uma reação, né? Uma reação uma quase reação química, né? Ali é diferente. Um trafor com outro reage ali, dá alguma coisa diferente. É interessante. É bom a gente prestar bastante atenção nessas singularidades, né? E a outra é na página seguinte, página 2, na 8ª linha, de cima para baixo, no finalzinho, tá? A mundividência trafarista, dificultando a identificação do trafor. Isso daqui, ó. Da mundividência, né? É a maneira de ver o mundo, né? Muito bonita essa palavra. A mundividência eu também gosto. É poderosa, né? A mundividência trafarista, dificultando a identificação tanto dos autotrafores quanto dos héteros, né? Então, aquela pessoa que só vê trafar. Trafar em tudo, tanto nas pessoas, quanto nas situações, quanto nos ambientes. Ela entra, a primeira coisa que ela vê é os defeitos. Depois, ela, né, se tudo der certo, ela vê os trafores. Também tá, né? Tatiana, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui na fatologia, página 2, 7ª linha. Poderia exemplificar os autoassédios e autocrenças denegridoras do alto valor? Aquela pessoa que se autovitimiza, né? Ela sempre pensa o pior de si mesma. Isso vai dificultar muito a pessoa identificar trafor, né? Que ela só vai ver trafar, só vai ver problema. Ainda em fatologia, página 2, final da 7ª linha, poderia exemplificar também ao fato de a baixa autoestima ser gerada pelas autocorrupções e o comodismo existencial? Esse daqui eu achei bem interessante, que essa é uma teoria desenvolvida por aquele Nathaniel Branden, que escreveu um livro chamado Autoestima Sadia. E ele defende essa ideia, né, de que a baixa autoestima ela é gerada por autocorrupção. Então, a pessoa sabe que tem que fazer as coisas de determinada forma e vai lá e faz o contrário. Né? Ou senão, esse comodismo. A pessoa sabe que precisa fazer alguma coisa e não faz. E isso é que vai gerar a baixa autoestima. E, às vezes, a pessoa acha que ela precisa ter autoestima para fazer alguma coisa. Não, é fazer alguma coisa que vai gerar autoestima. E a última pergunta que eu tenho aqui dos teletertulianos são, legislogia, página 4, poderia comentar as leis da economia consciencial? Isso aí é bem legal. Tem um verbete do professor Valdo que chama Economia da Vida Consciencial, em que ele fala o seguinte: quanto mais você usar no dia a dia os seus trafores, menos você vai manifestar os seus trafores. Isso é óbvio, né? Porque assim, o dia tem 24 horas. Se eu passo mais horas usando os trafores, são menos horas usando trafores. Então, assim, é inteligente. Eu acho muito inteligente. Chegou a falar quando você falou do saldo da ficha evolutiva pessoal, a FEP. Como faz o saldo? Eu não sei fazer. Pelo conscienciométrico? Quando você virar evoluciólogo, você vai saber direitinho. Como é que faz? Eu também não sei como que faz o saldo da ficha, mas assim, a gente pode, por exemplo, um dos pré-requisitos para a pessoa entrar no curso intermissivo é ela ter o saldo da ficha com 51%. Ou seja, se a pessoa admite que ela é intermissivista, o saldo dela está mais positivo do que negativo.
Agora, como fazer? Como fazer? Você mesmo que faz, é vivendo, né? Vivenciando. Porque assim, ó, ele registra tudo que você faz. É uma coisa assim, no paracérebro, é uma coisa que fica evidente nas suas energias. Tá. Então, assim, tudo que você faz positivo, tudo que você faz negativo, está lá. Tá. E aí a sua expressão, a sua força presencial é a que diz. Vai mostrar o saldo, se você é mais positivo do que negativa, a sua expressividade. Acertos, né? Tem mais acerto do que tem mais acerto do que erro. Okay. É isso. Agora, quem é que conhece plenamente a sua ficha evolutiva? Aquele que tem muito mais visão, cosmovisão, consciencial, conscienciológica, evolutiva, da holobiografia. Então, não é que o evoluciólogo vai ficar te vigiando o tempo inteiro, nem vai te monitorar o tempo inteiro, e nem é ele que vai traçar o que você vai fazer. Ele vai orientar, vai fazer aquelas propostas, como é que você fala, que são irresistíveis, né? Mas quem vai fazer a sua ficha, a FEP sua é você. Ok. Certo? Eu pensei que tivesse alguma técnica em alguma dessas. Viver exemplarmente. Ainda não foi inventada. Pode ser criada em qualquer momento, porque nós temos vários talentos. Mas o conscienciograma eu acho que é um bom começo. É um bom começo. O conscienciograma, né? É um bom começo para você identificar a sua FEP. Okay. Mas para identificar. Sim. Você perguntou fazer. O saldo, Fazer a FEP, fazer o saldo. Que é viver. Tem que viver. Okay. Agora, fazer o saldo, assim, analisar a tua FEP, eu acho que aí tem várias técnicas. Né? Agora, você perguntou como é que eu faço a minha FEP? Vivendo. O dia a dia, né? O dia a dia você está fazendo sua FEP. Não é? É verdade. Você quer falar uma última coisa, assim, não tem, só para encerrar? Não, tá bom. Não, gente, eu acho que eu já falei tudo que eu podia. Eu só agradecer, né? Agradecer mais essa oportunidade. Nós que agradecemos você, parabenizamos você pelo tema, o nosso tempo realmente já tinha esgotado. A gente aguarda, né, os próximos verbetes, a gente está sabendo que na próxima semana temos outro. A gente agradece a presença de todos vocês aqui, o debate foi ótimo, as energias, né, do campo foram ótimas. A gente agradece muitíssimo aqui a todos os teletertulianos, né? E a gente convida vocês para continuarem conosco, participando conosco das tertúlias, porque diariamente a gente tem tertúlias de 12h30 a 2h30 da tarde, e como eu sempre costumo dizer, são vocês, tertulianos e teletertulianos, que movimentam aqui o debate junto com o verbetógrafo do dia, né? Então a gente aguarda vocês para continuismo aí da nossa tarefa aí de esclarecimento quanto aos temas, né, que cada um escreve. Convidamos todos para fazerem os verbetes, aqueles que ainda não fizeram, e a gente passa então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 35 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Sueli com a 3ª semana da Paradireitologia. Boa tarde a todos. Em nome da IC do Paradireito Juriscons, convido a todos, tertulianos e teletertulianos, a participarem da 3ª semana da Paradireitologia, que acontecerá entre os dias 7 a 16 de agosto próximo. Dia 7 a 9 teremos o acoplamentário com Paradireito e Interassistencialidade. Durante a semana teremos painel, teremos oficinas e um minicurso que será ministrado pela professora Malu Balona, que acontecerá no dia 13 de agosto, de 8h30 às 11h30 da manhã. Inicia-se à tarde do dia 14 o 7º Fórum da Paradireitologia, e nesse fórum teremos a oportunidade de elaborarmos a Carta da Ortoconvivialidade como proposta para a nossa CCCI. Então, convidamos também os coordenadores ou vice-coordenadores de ICs que participem ou enviem um dos seus membros para participar, para podermos fazer uma elaboração dessa carta mais consistente com a nossa ortoconvivialidade. Lembrando a todos, Paradireito é para todos e se constitui de você e eu como consciências se manifestando no cosmos. É para qualquer
pessoa, qualquer consciência, independentemente de sua formação acadêmica, de sua formação profissional ou interesse pessoal. Grata. Para amanhã, teremos o verbete enriquecimento paragenético, especialidade autoevoluciologia, e o verbetógrafo Sebastião Feitosa. Muito obrigado e boa tarde a todos.